gente fez surpresa essa semana. Colocamos aí os nossos logos. Agora a gente tem que explicar por quê, né? Ah, sim, sim. Com Eu, certeza. eu vou começar formalmente agora, André, porque eu estava esperando você chegar, eu estava falando as Sim. abobrinhas aí, sabe? Tá legal. Então vamos lá. Bom, hoje é a nossa live do dia 20 de dezembro. É a última live do ano do Mulheres à Sexta no Instagram. A gente só volta agora em janeiro. Enquanto isso, vocês podem rever todas as lives do nosso canal do YouTube. Não se esqueça de ir lá e se inscrever. A outra coisa é o nosso canal no Spotify, né? Se você não pode assistir, então, por favor, ouça, né, as nossas lives. E se inscrevam no canal do YouTube, deixem comentários, porque é importante a quantidade de pessoas lá, nos facilita a fazer mais coisas no futuro. E hoje, com essa live do dia 20 de dezembro, a gente está celebrando oficialmente uma parceria com o Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa, que em breve vai ser Memorial do Basquetebol do Brasil, porque com a quantidade de material que esse rapaz está pesquisando, a gente em breve vai ter uma coisa bem maior, né? E eu poderia ficar aqui falando muito sobre o André. A gente já teve uma live com o Memorial do Basquetebol de Ponta Grossa, com a Carmen, né? Mas aí tinha uma pessoa, né? Tem uma pessoa por trás desse memorial, que é um rapaz que é um incansável pesquisador. E eu fico encantada com os posts que ele coloca nos grupos de basquete que eu faço parte, né? Então, hoje a gente convida o André para fazer parte da nossa live e para nos dizer quem é o André dos bastidores, o pesquisador. Eu poderia estar falando muita coisa, poderia ler Wikipedia a seu respeito, tudo, mas eu acho que o que você tem para nos contar é tão mais rico e tão mais bonito, né? A sua história é tão cheia de detalhes bonitos. Então, vamos lá. Quem é o André? Onde nasceu, cresceu, começou a jogar basquetebol? Vamos lá, a Boa palavra é noite, sua, André. Cláudia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Nossa, é uma honra. Você é uma super pesquisadora, a gente acompanha você de perto, né? Então, para a gente, eu estou aqui tremendo na base, tá bom? Tá? Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é André, eu nasci em Ponta Grossa, comecei a jogar basquete lá, com pequenininho, com o professor Darlan, que foi homenageado hoje pela federação, e com o professor Darcio também. E de lá começou todo o meu sonho com esse esporte magnífico, né? Então, como meu pai era militar, eu mudei para vários lugares, mas eu desenvolvi mais o meu basquete foi em Brasília. Joguei lá em Brasília, né, com a Economiários de Brasília, com Minas Brasília, e de lá eu fui para o Canadá. Eu não joguei muito tempo aqui como adulto, sabe? Morei lá fora muito tempo, e lá fora é que me deu essa vontade de procurar um pouquinho mais sobre a história, né? Então, joguei basquete lá, tive uma bolsa de estudo, cheguei a ter um sucesso lá fora, e voltei para o Brasil, já mais velhinho, já não conseguindo jogar muito, né? Daí, então, fui seguir a vida como professor. Mas essa é a minha vidinha, assim, simples. Eu gosto muito do basquete, mas eu também gosto muito de ver as suas postagens, Cláudia. Então, a gente queria também descobrir um pouquinho sobre você. O que você acha dessa ideia? Vamos fazer um troca de perguntas? Fazer um troca? Pode. Pode ser? Pode. Então, tá. Então eu falei um pouquinho do André. Esse é um espaço democrático. A gente pega de surpresa toda hora. Não tem problema, não. Pode ir lá. Não, ótimo. Então, Cláudia, eu queria saber, eu falei um pouquinho do André, eu cheguei até a seleção brasileira e tal, um pouquinho, mas de base, mas eu queria saber se você... André, muito pouquinho. Você não contou a história linda de como você se tornou aí hoje, onde você está aí. Eu falo de mim, mas você vai ter que falar de você primeiro, porque a sua história é muito bonita. Né? Não, então tá. Por favor, conte para nós. Não, beleza. Você foi do Canadá, né? Isso, eu passei muito tempo no Canadá, voltei, joguei um pouquinho aqui um pouquinho em Ponta Grossa, mas fui convidado para jogar em Ribeirão Preto. Daí fui lá com o Totô
A gente Uhum. subiu o time para a principal. Daí eu parei totalmente, porque não saiu patrocínio, né? Depois segui minha vida como professor de inglês. Uhum. E daí, então, a saudade do basquete aumentou muito. E eu sabia que Ponta Grossa tinha uma história muito bonita no basquete. Nós tivemos lá dois jogadores olímpicos, né? O Almir de Almeida e o Mair Fassi, que é o Uhum. nossa estrela maior do basquete. E aos poucos eu fui descobrindo que a história estava esquecida. E junto com os meus amigos lá que começaram com a gente e tal, falando, poxa, vamos buscar um pouco dessa história. E começamos a reunir um grupo de amigos. O memorial é isso, sabe, Cláudia? É um grupo de amigos que decidiu fazer alguma coisa. É aquela história do cachorrinho que está na rua ali, que você vê que vai morrer se ninguém Uhum. atender, E né? ninguém Então a cuida, gente, ninguém cuida. exatamente, a gente sentiu no coração que a gente tinha Uhum. que recuperar essa história, né? Então, o memorial só tem sucesso nesses últimos 2 anos porque a gente faz tudo em conjunto. É tudo assim, não é do André, não é da Carminha, são 80 Sim. pessoas que estão unidas com o propósito de recontar a história, né? Redescobrir a Uhum. história. Então, essa é um Sim. pouquinho nosso começo, né? E Sim. agora eu quero saber da Cláudia. Ah, Agora, mas agora você não me contou ainda tudo. Como é que você foi parar no Canadá, menino? pois é, bom, eu peguei seleção brasileira, daí eu fui cortado, resolvi parar com basquete, formei em educação física e fui Uhum. morar no Canadá. Lá, de repente, me viram jogando, me perguntaram, por que você não vai fazer um teste para a universidade? Eu falei, vou fazer, não custa nada. Fiz um teste, adoraram, ganhei a full ride scholarship, daí eu fiquei lá quase 6 anos, 5 anos e pouco, né? E estudei lá, eu tive a chance de ir até jogar na primeira divisão americana, mas daí resolvi não fazer. Uhum. Adorava onde eu morava, eu tenho amigos até hoje lá no Canadá, né? Sim. E o que me chamou muita atenção, claro, vou te contar essa história interessante. Eu fui jogar na BYU, tá? Lá no Merritt Center, né? Uhum. Em Provo. Era um Aham. torneio de Natal, né? E Uhum. nosso time era o único time convidado do Canadá. A BYU e mais 2 times americanos que eram. Imagine só a estrutura, né? A gente chegou lá, eu nunca Uhum. tinha jogado para 30 mil pessoas. Eu falei, esses caras vão ver um jogo com um time universitário canadense com 30 mil. Sim. Chegou na preliminar lá que a gente começou a jogar, estava Uhum. lotado o ginásio. Nossa. Gigantesco. E me chamou muita atenção que para chegar lá em Provo, né? A gente, Uhum. na BYU, a gente passa por uma galeria de troféus, assim, sabe? E aquilo ali me chamou muita atenção. Então eles faziam de propósito que as pessoas passassem por ali para conhecer a história da BYU. Sim. E isso ficou na minha mente. Então, voltando para cá, para o Brasil, falei, olha, já que a gente está precisando resgatar essa história do basquete, por que não fazer um museu físico? Em Uhum. que a gente possa fomentar o basquete, que a gente possa trazer a criança para o basquete, que é importante, né? E Uhum. aí foi saindo o sonho, a gente foi remodelando, umas ideias davam certas, outras não, e a gente está num processo aí que o importante não é a chegada, e sim a caminhada, né? Exatamente, Então a exatamente. gente está super feliz e está dando tudo certo por enquanto, sabe? Então a gente está com um apoio lindo da CBB. Olha, isso Uhum. aí foi fundamental para nós, para abrir umas portas, Sim, um sim. projeto de desconhecidos praticamente, né? Uhum. Porque quem é o André, quem é o Marcel, quem é o Darlan, quem são as pessoas? Ninguém sabia da Sim. gente. E Uhum. eles acreditaram no projeto e a Federação Paranaense, então, com o Marival, foi fenomenal, porque as portas estavam fechadas para nós. Uhum. O Marival abriu, a gente começou a pesquisar, estamos com um projeto em conjunto Sim. e viramos muito amigos, eu e Marival, né? Então É. o que é bacana, sabe? O projeto é de amizade e Uhum. clareza, sabe, Cláudia? Então a Sim, gente não tem. sim. Quando aparece uma oportunidade, uma coisa de fazer uma parceria, tem uma direção, a gente joga lá. O que vocês acham dessa parceria? Uhum. Beleza? Vamos fazer? Vamos. Não é o André que Uhum. vai lá e faz, Sim. sabe? Então É tá porque sempre. essa abertura, né, André, de vocês, eu acho que é o que dá muito certo.
E a outra coisa é que a CBB também, né? Está muito aberta né? Exato. A Cleide tá dizendo aí, ó, partiu Ponta Grossa, logo, logo, ela tá chegando aí. Mas assim, a gente está aberto às mudanças e a gente está aberto às sugestões. Eu acho que é já meio caminho andado para a gente crescer e para a gente né, fazer um trabalho importante, né? Sim. E é isso. Mas aí você parou de jogar, começou a se envolver com o memorial. Isso, daí passei um tempo, alguns anos, sabbatical years, né, que a gente chama, sem mexer com basquete, daí aquela coceirinha voltou e como eu tenho 2 próteses de quadril por causa do basquete, então eu joguei até uma época profissional lá, eu não posso entrar em quadra mais. Eu tentei correr umas 2, 3 vezes, Sim. Mas olha, a mente vai, o corpo não acompanha mais, né? Então eu resolvi mexer com essa parte de história, que inclusive até queria fazer uma menção ao Rubens, que é o meu amigo de Brasília, porque ele que também nos incentivou muito, é parte do nosso sonho, sabe? O Rubens tem um projeto igual ao nosso, aliás, o nosso nasceu do projeto dele, né? Só que ele toca sozinho lá, então eu tenho dó dele, porque as pessoas não estão envolvidas tanto como estão em Ponta Grossa. Sim. Então, a gente troca muita figurinha. Por que é importante isso? Porque muitos jogadores que vieram a Ponta Grossa também jogaram em Brasília, também jogaram em São Paulo, e assim vai. E às vezes a gente descobre uma coisa que não serve tanto para Ponta Grossa, mas serve para Brasília, ou serve para São Paulo, entendeu? Então tem muitas pessoas que foram excelentes jogadores, e só de saber que a gente está contando a história deles, nossa, eles ficam assim, como a gente pode falar? A gente fica tão feliz de contar a história, porque a alegria que você vê nos olhos das pessoas, poxa, você lembrou de mim, você sabia da minha história que era assim? É impressionante como as pessoas estão gostando desse projeto, principalmente das entrevistas, né? Sim. Então, E é um por isso, pouquinho por isso que eu estava pedindo para que você falasse de você, André, porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? A história individual que leva o indivíduo a fazer um grande projeto. Porque o Memorial de Ponta Grossa, ele está começando pequenininho, ele começou pequenininho. Vocês têm um acervo hoje que é um acervo maravilhoso, não é? E é um acervo físico, não é um acervo digital. E isso está sendo digitalizado, né? Porque vocês estão tomando muito cuidado com essa digitalização, né? Está sendo digitalizado e isso é uma coisa que fica para sempre, assim. Isso é uma coisa, por isso que eu gosto de história, né? Sim, sim. Então, Cláudia, por isso que você sendo uma professora de história, pesquisadora, a gente achou, e eu sou só um amante da história, né? A gente achou que, por bem, nós tínhamos que fazer uma coisa certa, com o pé no chão, fazer um projeto orgânico. Então, a gente convidou o pessoal do Viés Cultural, que são lá do Museu de Castrolanda. São 2 historiadores fantásticos, que é o Maurício e o João, e eles fizeram um projeto para nós, que foi aprovado pela lei federal, e a gente só pode mexer nesse material nosso quando eles estiverem junto com a gente. Então, eles sabem mexer, são museólogos profissionais, né? Isso, então, uma coisa é a gente juntar as coisas e começar a mexer e fazer besteira. Uma coisa é ter gente profissional capacitada. Só que, para isso, a gente tem que captar. Então, o projeto é de 270 mil, né? E conseguimos hoje o primeiro aporte de 25 mil. Uau! Então, a gente ficou muito feliz, então foi muito bem o começo. Acreditamos que logo as outras empresas vendo esse incentivo vão querer ajudar também. Sim. E olha só que legal, são dois museólogos, vai ter essa secretária, professor de educação física, tá? E dois estagiários. Então, você está também criando emprego. Sim, então o projeto é muito legal, sabe? E é o comecinho. Conseguindo chegar nessa captação, ano que vem a gente vai aumentar mais. E a ideia é sempre fazer uma coisa grande que a gente possa
como se diz assim, É, do basquete, porque é exatamente. 3x3, é masculino, feminino, é cadeirante, né? Cadeira de rodas. Uhum. Então, é um projeto que a gente está pensando grande. Não, Pensar tem que pequeno, pensar. pensar grande é a mesma coisa. Então vamos pensar grande, né? Eu Exatamente. penso assim, E eu eu acho. acho que essa coisa do Sul também é uma coisa bem organizada, né? Você vê que a Vera está aí falando, né? Santa Catarina tem um basquete muito bom, Paraná tem um basquete muito bom, que é uma questão de organização, boa vontade, envolvimento, né? E isso vocês têm. Eu queria dar um breakzinho aqui, só para falar uma Sim. coisa, que está chegando umas pessoas. Hoje a gente está lançando o primeiro desafio sobre o basquetebol feminino, né? A convite aí do Memorial de Ponta Grossa. Nós elaboramos as perguntas, então tem o joguinho no Kahoot. Você quer falar sobre isso, André? Vamos Não, falar você está falando agora? super bem. Vamos falar agora, aí eu falo de mim, e aí Sim, a gente volta em você de novo, tá bom? tranquilo, sem problema Então, nenhum. ó, Aham. peguem o papel e caneta, que o Isso. André vai ensinar vocês a jogarem agora, hein? Vocês podem ganhar a Olá. bola novinha da Spalding para jogar Isso, basquete aí em exatamente. quintal de Então, casa. Marcelo da CBB nos ofereceu a bola, né? Então, a gente está bem feliz com esse projeto. A gente quer que muitas pessoas participem para que a gente tenha outras chances de fazer esse mesmo evento, né? Então, para Uhum. você participar é bem simples. Você anota aí o e-mail do memorial, mbpg2019@gmail.com. Ali você vai colocar o teu nome no jogo, tá? Então, se você, o nome é Rodrigo, você quer jogar Digão, coloca lá Digão e o teu endereço, tá bom? Por quê? Porque só assim a gente consegue saber quem ganhou e o endereço que a pessoa tá, entendeu? A gente vai ter que enviar a bola para você, tá bom? Então, vou repetir o e-mail, mbpg2019@gmail.com. Quando terminar a nossa live, eu vou mexer com o link. O link vai estar postado no nosso site, nas nossas redes sociais, na rede social da Cláudia, das Mulheres à Sexta, e da Federação Paranaense também, tá bom? E da CBB também. Mas vamos lá, 4 sites aí para você escolher, tá bom? Isso. Tomara que vocês participem. Quanto mais E, gente, melhor. e não se esqueçam de se inscrever, porque sem inscrever não dá para conhecer quem é o Exatamente. campeão. Se você colocar o nome lá e a gente não tiver o endereço para bater com o que você fez, a gente não vai conseguir mandar a bola para você. Tá bom? Acho que Ótimo. deu, né? Deu. Hã? Tranquilo. Tá legal. Então, André, Então, Cláudio, falando de mim, eu sou isso. mineira, de Juiz de Que legal. Fora, Opa! nascida em Só em Juiz de Fora, basicamente sendo criada no Rio de Janeiro, porque meu pai era militar também. Ah, que legal. Olha só que Só coincidência boa. exatamente. Só que meu pai não ficou mudando, né? Ele Ah, ficou, tá. né, lá em Juiz de Fora, depois para o Rio de Janeiro, e aí ficou Rio de Janeiro, Santos Dumont, Juiz de Fora, e ficou no Rio um tempão. E eu praticamente cresci lá, né? Estudei na Sim, Unicamp, né? Eu me formei na Federal de Juiz de Fora, fui para a Unicamp, que bacana. fiz mestrado, doutorado na Unicamp, aí vim para E em cá. história tudo, né? Em Não, história. não, eu sou teimosa, eu fiz tudo em educação física. Oh, que legal, que bacana. É que eu sou curiosa, entendeu? Então, por exemplo, eu terminei a minha graduação em Juiz de Fora em educação física, em Pô, licenciatura. E fui fazer o meu mestrado em educação motora, que era uma coisa muito nova no Brasil. sim, Não tinha a coisa da educação motora era toda a teoria do português, do Manuel Sérgio, que ele tinha trazido para o Brasil, e que era fazer uma educação física diferente, mais filosófica, ter mais esse pensamento, né, crítico por trás, ter uma coisa mais filosófica. E aí eu fui fazer educação motora, fazer mestrado em educação motora com o professor Wagner Ney Moreira, que é uma graça, né? sim. E aí fiz mestrado com ele e fiz doutorado com ele. Poxa, que bacana. Legal, hein? Eles queriam
fizesse uma dobradinha, porque Sim. o trabalho que eu fazia dentro, né, da história da educação física, da história do corpo, a minha dissertação de mestrado foi em história do corpo, porque essa era a coisa linda da educação motora, né? Você Bacana. entrava e você tinha, dentro da educação motora, as ciências mães. Então, você podia fazer história do corpo, você podia fazer antropologia do corpo, você tinha todas as dimensões que abriam um leque, né? Não ficava só dentro da educação física ou da cinesiologia que você quer fazer, né? E eu fiz esse primeiro treinamento em história dentro da educação motora. Pô. E fazia metade das disciplinas na Escola de Educação Física e Esportes, né? Que era da EFE, da Unicamp. E fazia, na EFE era, como é que é? Escola de Educação Física. Agora eu esqueci. FEF. Tá. FEF. Aí eu fiz tudo dentro da FEF e depois da FEF eu fui para o IFISH. E eu fazia no IFISH eu fazia disciplinas no IFISH que eram de você aprender a fazer história mesmo, né? Que legal. Processo historiador. E eu trabalhei com uma pessoa dentro do IFISH, que hoje está nos Estados Unidos, que é a professora Tereza Caldeira, que era sobre essa antropologia do corpo. Né? Bacana. Então, a discussão toda do meu mestrado foi em História Cultural do Corpo. Que Aí bacana. eu fui fazer doutorado. E no meu doutorado foi a história da educação física no Brasil, que era um estudo comparativo com a história da educação física aqui nos Estados Unidos. Sim. E Que legal. nesse processo eu conheci a professora Roberta Parker, que foi a minha orientadora aqui. Quando eu acabei o doutorado, né, eu vim para os Estados Unidos. Aí quando eu cheguei aqui, ela falou para mim assim, mas olha, com essa tese dentro da educação motora, com essa dissertação dentro da educação motora, você não pode fazer um pós-doutorado comigo sem fazer um doutorado em história. Sim. Entendeu? Então, eu tive que fazer um outro doutorado dentro da Universidade de Berkeley em história. Aí é que é a minha coisa. Mas eu sou extremamente teimosa, né? Eu fiquei na área de educação física e continuei. Legal, aí, legal. como a Roberta Parker era historiadora do esporte, né? E foi uma das primeiras a publicar artigos e livros e tudo sobre o esporte, ela me guiou, né, para ser uma historiadora do esporte. Então, tá, olha, o e-mail, estão pedindo aqui, o e-mail que eu fiz, que eu fixei aqui. É MBPG 2019. MBPG. E tem um 2019. Tá? Deixa eu tirar 2019. Tá. Então, deixa eu colocar aqui de novo. Tá, já. MBPG, minúsculo, né? Isso. 2019. Tá. Agora tá certo, Vera. Vai lá, se inscreve lá, vou ganhar essa bola. Hein? Você sabe tudo de basquete. E é bola oficial, né? Feminino, né? Falei hoje, inclusive, com o Marcelo, falou, não, tá chegando na tua casa aí. Chega aqui em casa, daí insere os endereços e já manda para você quem ganhou, né? Agora Joia. Tá aí. Eu também sou formado em educação física, mas eu dei aula na Escola Internacional por 2 anos e daí só lidei com inglês mais, sabe? Eu tenho minha área tudo no inglês. Tenho pós-graduação e estou fazendo um trabalho com a Universidade de Cambridge, mas só isso aí. Não trabalhei mais com história ou com educação física, parei. Mas é muito linda a profissão, né? Pois é. Agora tem uma coisa. Então a gente sabe que foi um grupo de amigos que se juntou. Sim. Que reuniu essa história toda aí do Paraná, que tem esse acervo belíssimo. Você podia mostrar pra gente umas coisas, né? Será que dá pra mostrar? Tem umas coisas aqui separadas, ó, uns quitutes aí, ó. Tanto nosso quanto da federação, porque nós temos um projeto com a Federação Paranaense e nós estamos digitalizando um vasto material. Olha que legal que a federação é. E graças a um ex-presidente que teve a sensatez
de guardar o material, de fazer livros, né? Infelizmente, esse presidente já se faleceu, que é o Fernando, né? E ele era um amante do basquete e ele conseguiu catalogar muita coisa. Vou te mostrar, não dá para mostrar tudo, porque está tudo aqui separadinho. Quando o Marival me levou na federação, a gente pesquisou junto. A gente ficou até assim espantado, porque deu dó de ver um material tão rico jogado no canto assim, sabe? Porque as pessoas fazem as coisas e jogam assim, deixam lá e esquecem. Exatamente. Então, às vezes, como a federação tinha um problema no prédio de goteiro e tal, afetou um pouco o material, né? Então, eu trouxe para minha casa, coloquei num lugar especial, anti-mofo, né? E aos pouquinhos a gente está resgatando isso aí. Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui não é de anti-mofo, mas são retratos. Olha só isso aqui, que beleza, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Dá isso aqui é olha que lindo. Ó, 1933, é uma foto original, só que veja bem, eles colocaram com vidro. Então não tem como a gente abrir para digitalizar. Eu tive que levar, são 20 fotos desse tipo, para Ponta Grossa, com um amigo nosso do memorial. Olha só, mais um amigo aí, ó, que é fotógrafo profissional. Porque quando você tenta tirar foto daqui, o que aparece? Ó, o reflexo, O reflexo. Então tem que ter um profissional com um estúdio. Ele tirou foto e hoje nós temos essas fotos sem reflexo e em alta definição. Vou mostrar mais. Olha, você vai ficar doido agora, hein? Ó, atenção, hein? Oh, uau! Seleção feminina do Paraná. Paranaense, mas tem a Aglaé, tem a Marta aqui, que são da seleção brasileira. Essa foi a seleção mais famosa paranaense feminino que nós já tivemos, né? Então, tiveram 4 jogadoras na seleção brasileira. Vou pegar mais uma aqui, pra você ter uma ideia. Essa aqui você vai ficar... Esse material é da Federação Paranaense, tá? Sim, sim. Olha que linda. Seleção brasileira de 58. 58 essa? Olha 58. Que linda, hein? Legal, né? Muito legal. Então, pena que ele está preservado, porque tá bonita, né? Mas está com vidro. Então, isso aqui eu não conheço muito bem, mas estraga a foto, você não consegue abrir, porque está grudado no vidro. E isso aqui vai ficar sempre assim agora, até onde tá, né? Exatamente. Mas hoje em dia, você sabe que a gente tem um processo de digitalização aqui na universidade que você digitaliza quase tudo sem reflexo, né? Olha que legal, puxa, aqui não tem ainda isso. Aqui, eu vou tentar fazer isso, mas eu falei, nem deu certo. Não, isso aí tem que ser um trabalho profissional mesmo. Você tem uma máquina que você coloca dentro. É bem interessante. É como se ela fosse um raio-x da foto, sabe? E aí, que legal. Ela tira porque está dentro daquela máquina, né, escura e tal. É como se fosse um scanner fosse dentro da máquina. Ele tira todo, eu não sei o nome, mas ele tira todo o reflexo e tira e sai daquilo. Trabalhei muito. Que legal. Vou te mostrar mais uma coisa bem legal, quer ver? Tá separadinho aqui, ó. Isso é trabalho do Fernando, de 90 a 96, tá? Então, olha aqui, ó. Ele fez esse livro de recortes da seleção brasileira de 54, o primeiro campeonato sul-americano em que as mulheres foram campeãs, né? Sim. Então, olha que legal, olha que legal. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Sim, sim. Sim. E esse tipo de trabalho é muito comum entre as jogadoras, delas terem esse livro de clipe. E esse aí tá maravilhoso. Esse de 54 tá lindo. Eu até não devia estar mexendo assim com a mão, mas só para você dar uma noção de como que tá, ó. Sim. Aí agora eu vou te dar um conselho. Entre as páginas, coloca um papel de seda. Conversa com seus historiadores museólogos aí. Tá. Para colocar uma folha de seda, porque o jornal, a tinta vai saindo, né? Sim.
E o manuseio, você tem que pegar com uma luva tal, para não Exatamente. estragar ele. É. Tem até um papel antiácido que a gente tem que colocar entre as fotos, só que o memorial não tem dinheiro para fazer essas coisas ainda, né? Ainda Não vai não. ter, mas vai ter. Mas vai ter. Arrumar um patrocínio aí com os caras que fabricam papel. O Paraná tá cheio de fabricantes de papel Vamos fazer. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E já fala assim, olha, a gente faz aqui a propaganda, já coloca atrás de todas as encadernações e tal. Né? Então, só para terminar aqui, eu estou com uma caixa gigantesca desse material que o ex-presidente Fernando, que inclusive foi homenageado por nós, teve a vontade de fazer esse material e só no período dele. Infelizmente, é um material que nós temos só no período que ele foi presidente. Então, Marival está revivendo isso aí, está com uma vontade muito grande de voltar a catalogar esse material, sabe? O problema é que a gente faz o trabalho de voluntário. Se pudesse ter um trabalho full-time de ajudar mais, a gente até faria com prazer. O problema é que você sabe, vou dar mais uma ideia para você. Ótimo, manda. Você sabe que o maior problema da gente fazer história no Brasil é a gente conseguir fazer estágio dentro de arquivos. Olha só. Entendeu? Então, sei lá, se talvez você oferecesse na Universidade Federal do Paraná, dentro do alguma coisa, os estágios, porque eles precisam de hora de estágio, sabe? Sim. Arquivista precisa de hora de estágio. Eu tive que fazer aqui nos Estados Unidos isso, olha, isso era para doutorado. Aqui eu tive que fazer 660 horas. Nossa. De estágio dentro de arquivo para aprender a arquivar, né, as coisas. Sim, sim. E assim, aí você vai trabalhar em arquivos que são pequenos, que não tem dinheiro, entendeu? Que você vai trabalhar nessas coisas. E eu acho que são oportunidades absurdas para os alunos aprenderem. Isso, uma das nossas parcerias é com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eles têm um curso de História. E a gente está engatinhando ainda, né? Para a gente poder fazer esse tipo de serviço, a gente tem que primeiro aprovar o projeto do PRONAC, do Federal. Aprovando, daí fica mais fácil de conseguir os estagiários, né? Sim. Ó, esse aqui é esse aqui vou mostrar a medalha mais antiga que nós temos, tá? Que é de 45, você não vai conseguir, acho que, ver aqui. Mas chega bem perto da câmera aí. Aí deu aí. Tá meio focado. Então, essa aqui é de 45, é de um ex-jogador nosso, o Chaya, que já faleceu. E ele também foi vice-campeão dos Jogos Abertos do interior de Santos. Mais pra... Aí. Então, essa aqui são as medalhas de Santos, vice-campeão dos Jogos Abertos. Então, Ponta Grossa era um time que jogava em São Paulo. Sim. E tão forte que era. Então, eu até entrevistei o Vlamir Marques, né? E ele falou, André, o Ponta Grossa era como, em 50, era como o Franca hoje. Ele tinha um time muito temido. Então, tinha jogadores, 2 que são seleção brasileira, e mais uns 2 ou 3 que estavam ali, ó. Não pegaram porque, né? Mas estavam perto. Então, teve muito sucesso nos anos 50, sabe? E deu uma caída, desandou a maionese, alguma coisa aconteceu, como aqueles voos de galinha, né? Daí meu pai pegou a liga em 80, tentou reviver esse processo, meu pai e meu tio, contrataram grandes jogadores como o Darcio, que jogou no Monte Líbano, o Chicão, que jogou com um amigo do Oscar, né? Então, se montou um time não top, mas um time muito bom, sabe? E tentamos reviver. Por um tempo até conseguimos e depois caiu de novo. E agora com o Paulo, com o NBPG, está reerguendo novamente, né? Então, o basquete de Ponta Grossa sempre foi muito forte. Você veja, uma cidade de 350 mil habitantes, já tiveram mais ou menos 55 pessoas. Agora, a gente fez uma conta na seleção brasileira, na história, então é uma história legal, sabe? O amor da cidade com o basquete. Sim, e essa semana passada eu fiquei sabendo do Pará. Você sabe da história do Pará com o basquete? Também é muito forte, né?
Então, muito forte. Eu não sabia muita coisa sobre o Pará. Quem me deu a aula foi o Gui, porque ele não queria vir para a live, porque ele falou, sou muito tímido para fazer parte da live, mas eu te dou uma entrevista. Aí ele me deu a entrevista, a gente colocou no site Mulheres à Sexta, né? Mas Ah, eu que fiquei legal. sabendo quanto que o Pará tem uma tradição, né? Uma tradição bem Poxa, que... forte. Santa Sim. Catarina, eu acabei de receber um livro sobre Santa Catarina, sobre o Puxa. basquetebol de Santa Catarina, que é fabuloso o livro. Foi o Aqui, ó, esse aqui, ó. Ó, e foi o Fábio que me mandou do que Champs. legal, né? Puxa, É olha, ele é muito sensacional. legal. É Putz. sensacional a história, é assim, uma história muito bonita e uma história cheia. Mas o que me falta, né, assim, o que me leva a fazer esse movimento todo do Mulheres à Sexta é que todo livro de basquete só tem o masculino. Pois é. E olha, a gente tem que dar não basta, mas temos que agitar o feminino. Porque o basquete feminino, olha só, o basquete Né? feminino ganhou mais títulos agora do que o masculino. Não, não é agora não, é de lá, ó. É, Entendeu? pois é. Já lá Então, atrás já ganhava muito mais títulos. Se você comparar o sul-americano, o pan-americano, botar tudo no papel, você vai ver que as sim, mulheres ganharam muito mais títulos do que o masculino. E os estados têm uma história do feminino. É só que sim, ninguém se, entendeu? Não, né? sim. Sei lá, não sei. Agora é um trabalho para o memorial, né? Ah, vamos fazer, né? Já E a tem aí a gente, seleção de 54, agora começa a pegar as seleções aí do Paraná todas, né? e conversar sobre um pouquinho das mulheres da sexta. A tua ideia é fazer mais documentários? Quem é que está mais envolvido nesse teu projeto, Cláudia? Não, o Mulheres à Sexta, ele começou em Berkeley, na verdade. Ah, que legal. Puxa. Ele começou lá e, assim, ele começou com a proposta de fazer uma história do basquetebol feminino no Brasil. E era fazer, porque não tinha absolutamente nada. Tanto é que eu descobri uma coisa aí essa semana passada que me deixou muito triste. A maioria dos sites sobre mulheres no basquetebol feminino no Brasil, a maioria dos sites sobre basquetebol feminino, esses sites surgiram depois do livro. As Olha, pessoas usaram informações do livro olha, e já e não postaram. citaram. Não, Não citaram. não cita o livro, Puxa, entendeu? E aí eu falo, que cara, coisa. custava colocar lá Mulheres à Sexta, né? Então, mas enfim. E aí começou lá. O projeto sempre foi mostrar às jogadoras como elas eram quando jogavam e como elas estavam na época da entrevista. Sim. Então, o pessoal da Miss Lily, que é o pessoal que faz o website, que foi o pessoal que fez o design do livro, né? Eles foram muito felizes na composição das fotografias. Na abertura de cada O capítulo, layout, né? né, tem a fotografia de delas quando jogavam, né? Por exemplo, da Coca tem aquela fotografia maravilhosa dela comemorando o 54, que ela cai no chão com o troféu, né? As Sim. jogadoras todas em volta, né? E aí uma foto dela, quando ela foi ganhar o prêmio da CBB, né? Junto com a Nilza, com a Norminha e tal. Então, cada jogadora, a gente fez isso. E para cada jogadora, obviamente, a gente perguntou qual que era a música favorita. E a gente coloca a música favorita. Ah, que legal. Só que a gente tinha assim, qual que é a sua música favorita cantada pela Simone, entendeu? Ah, sim, sim. Porque a Simone Simone é um fez ícone, parte, né? né, do time delas e tal. E aí tinha uns que colocaram as suas músicas favoritas e tal. E a gente colocou a música como a abertura. Eu acho que a única música que não tem a Simone são as anteriores que não jogaram com a Simone, que foi a Coca, a Angelina, essas Aham. músicas cantadas por ela. Mas a gente colocou a música que identifica a jogadora. Então, esse era o projeto do livro. O projeto do Sim. livro era fazer os rapazes e moças conhecerem o projeto
conhecerem as jogadoras de basquetebol feminino, primeiro, que ganharam as primeiras, a que ganhou, né? Elas ganharam a primeira medalha em mundial e foram as jogadoras que ficaram 44 dias na Europa jogando para convencer o Comitê Olímpico Internacional de que o basquetebol Sim. podia entrar nos Jogos Olímpicos, né? Que legal. Uhum. Foi contra a Então, Tchecoslováquia, não foi? Um jogo lá, não foi? foi. Elas É, jogaram, não, elas jogaram em Madrid, em em Madrid? 1965. Foi um torneio, porque era o seguinte, a história era um torneio de clubes, mundial de Uhum. clubes em Madrid. A Espanha sempre teve times de basquetebol muito fortes. A Europa Sim. estava crescendo. A América do Sul já tinha sua rotininha dos sul-americanos, participação dos pan-americanos e tal. E a Europa estava crescendo. Só que, assim, a gente está crescendo a Europa, está crescendo as Américas. Então, a gente tem que levar para os Jogos Olímpicos. Só que o Avery Brandage, ele dizia, ele era muito machista. E assim, ele dizia que mulher não dava para jogar em time com contato físico, porque essas mulheres eram muito nervosas, elas batiam nas outras, elas iam bater no juiz. E o espírito dos Jogos Olímpicos era de confraternização, de espírito olímpico, e mulher não tinha isso. Mas os delegados da Espanha, né, da América do Sul inteira, Estados Unidos, não, olha aqui, a gente tem jogo, aqui a gente tem jogo e tal, entendeu? Só que as pessoas não davam confiança para isso, entendeu? Os dirigentes não Uhum. davam confiança para isso, até que eles viram o Brasil jogar contra a Tchecoslováquia. Meu Deus, que isso, essas meninas desse tamanhozinho, com essa técnica imensa, e essas tchecas com essa força absurda, esse tamanho absurdo, elas não brigam. Entendeu? Tem Sim. até um dirigente que fala exatamente isso que você, elas não brigam. E aí eles Olha, convidam esses dirigentes para eles irem para Madrid assistirem os jogos e sim. reportarem para o Avery Brandage, entendeu? E eles fazem isso o tempo todo, vão reportando. Elas jogaram hoje, não teve briga, elas jogaram hoje, não teve falta, jogaram hoje, entendeu? Então foram 3 jogos que foram documentados para serem relatados ao então presidente do Comitê Internacional Olímpico que a mulher podia participar dos Jogos Olímpicos jogando basquetebol feminino e podia entrar a modalidade. Só que aí, em 68, o país sede era o México. E o México não tinha time de basquetebol feminino. Então, o basquetebol não entra no México, não é porque não tinha sido aprovado. Não entra porque o México, como país sede, não tinha basquetebol feminino. Sim. Aí depois vai 72, basquetebol feminino entra, não é porque não foi aprovado. Ele não entra porque foi o ano do boicote das Olimpíadas de Munique. Não sei se você lembra isso. Sim. Que Aham. vários países participaram, então não tinha como jogar. Isso, Não em tinha, 36, né? não tinha número de gente Mas inscrita. E aí ele entra em 1976. mas foi, o feminino foi sempre muito discriminado, perseguido, esqueci, fugiu a palavra agora, mas a nossa sociedade é muito sexista, sabe? Então, nós temos fotos aqui, eu estou pesquisando bastante nos sites americanos, que em 1890, 98, mais ou menos, já tinham mulheres jogando. A maior número de fotos é de mulheres jogando basquete, O né? primeiro jogo de basquetebol feminino acontece 8 meses depois do James Naismith, que foi aquele que é canadense maravilhoso, né? Aham, Que morava nos Estados Unidos e também era cidadão americano. sim. O Naismith, ele trouxe o jogo do basquetebol em 1891, né? Uhum. E em abril de 1892, o primeiro jogo de basquetebol é entre 2 equipes. Uma equipe era da Universidade de Berkeley, da Califórnia, né, que era onde eu Uhum. estudei, né? Sim. E uma escola preparatória, que era o Miss Head, que foi o início de Stanford. Uhum.
Então, assim, obviamente que nessa época a Universidade da Califórnia ganhou, mas depois Stanford bate todas da Universidade Sim, da Califórnia. Mas o primeiro jogo foi 8 meses depois. sim. 8 meses depois. Nós já temos até um vídeo das meninas jogando basquete em 1898, mais ou menos, que é uma coisa Uhum. fantástica. Tem uma É. entrevista do Naismith na rádio, Uhum. que são poucas pessoas que têm. Eu fui catar isso aqui na Universidade de. Eu acho que foi em Arkansas que eu achei. Então a gente Uhum. vai pesquisar, vai entrando nesses. Vai, Sabe, e se a gente você tem entrar no muita Hall of coisa. Fame, se você entrar em Springfield, você tem tudo. Em Springfield tem todos os papéis do Naismith. Todas as cartas, todos os programas de rádio, todas as entrevistas. Você já pensou se a gente fizesse isso com os nossos historiadores? Que espetáculo! Ou com os Seria nossos fantástico, criadores, né? né? Os nossos atletas, os nossos ídolos, enfim. A gente ia ter um acervo maravilhoso. Mas a gente joga É. fora, né? Sim, Porque, infelizmente, né? né, as pessoas jogam fora. A alegria de a gente estar. Eu consegui fazer, entrevistar o Pecente, o Né? Vlamir, entrevistei um pouquinho, são pessoas, o Gedeão. Então foram pessoas que, quando começaram, a gente começou a conversar sobre a história do basquete naquela época de Uhum. 50, é muito rica, sabe? Então a gente não É. pode deixar essa história morrer. E André, mas por que você está entrevistando esse pessoal que jogou em 50? Porque o Maír e o Almir jogaram com eles, entendeu? Tem uma Sim. conexão muito grande, eles são brasileira. Então, Uhum. por isso que a gente não quer perder essa história, né? Tem que ramificar bastante. É, exatamente. E aí o livro saiu e assim, eu sempre tive vontade que fosse um projeto audiovisual também, né? Sim. Mas na época não dava para fazer o livro e colocar os jogos, né, que foram no Ibirapuera em 1971, porque ficava muito caro, muito, muito, muito caro. Sim. E aí eu guardei o sonho do audiovisual para mais tarde, né? Sim. Que foi em 2015 com a minha amiga Silvia. Aí ela falou, não, vamos fazer o filme. E aí a gente tentou vários grants, você editais, né? Eu tentei, né? Vários editais, escrevi muito projeto. Sim. E, e aí, em 2018, o que acontece é que a Roberta, que foi minha orientadora aqui, ela ia me dar um dinheiro para fazer o filme de Natal. Só que ela Legal. faleceu antes. Putz, que pena. Que dó. Ela faleceu antes, mas ela deixou, né? O advogado dela entrou em contato e eu tinha esse dinheiro para fazer o filme, porque ela me deixou esse dinheiro de presente, né? E aí nós fizemos o filme. E a proposta do filme era a mesma proposta, era reavivar essa história nessa moçada que está vindo hoje para saber, olha, o Brasil, o time feminino brasileiro, foi quem colocou essa modalidade nos Jogos Olímpicos. E é esse Uhum. time, é o mesmo time que ganhou a primeira medalha em Mundial. E foi Exatamente. esse time que criou essas meninas que foram lá, que ganharam medalha de ouro no memorial, as meninas que ganharam a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, porque, veja bem, a Maria Helena e a Heleninha saíram deste filme, deste É, grupo de jogadoras. fantástico, fantástico. Né? Então a gente tinha que contar essa história tem que ficar viva e tem que ficar na cabeça das pessoas. E aí, o que aconteceu? A gente ia criar um site só pro filme. Mas aí, a, a, só pro filme. E a Thaís, que é a dona da Miss Lily, que é minha amiga pessoal há mais de 30 anos, e que é uma pessoa em marketing digital e comunicação e processo de criação de identidade de uma competência absurda, né? Ela falou, não, faça o Mulheres à Sexta o seu projeto, que sempre foi mostrar para essas novas gerações, né, Sim. essa coisa do livro, assim, né, mostrar essas mulheres aí, deixar essas mulheres nessa página, criar tipo um museu
digital e colocar Sim, informação lá, jogar sim. informação, jogar conteúdo. E é isso que a gente tem feito, entendeu? Então, os Mulheres à Sexta virou um movimento, né? O Que legal. Ricardo Isso aí. Frade, o Baca que falou isso. O Baca falou assim, Mulheres à Sexta não é mais um livro, não é mais um documentário, entendeu? Não é nada. As Mulheres à Sexta hoje é um movimento, e é um movimento de trazer visibilidade para o basquetebol Com, feminino, com certeza. né? E as nossas Então, meninas lá a gente quer do fazer isso. Memorial estão acompanhando-se vocês direto. Nossa, é um sucesso. E até Uhum. queria deixar uma menção aqui para as meninas, porque o Memorial é o que é hoje por causa das meninas. Porque, olha, a Carminha, a Guta, a Silvia, olha, Uhum. eu posso colocar, essas meninas trabalham que nem louco, sabe? Então, Sim. ó, isso aí é muito gratificante. Parabéns, porque a gente tem que glorificar o trabalho do feminino. É fantástico, né? Pena que nós não fazemos isso no Brasil, né? Sim, é. E assim, aí a gente está fazendo o site, André, e a gente está deixando lá, porque assim, ultimamente a gente tem visto que eletronicamente as pesquisas, né, ficam mais fáceis também. Por Sim, exemplo, sim. eu fiz praticamente toda a minha pesquisa de um projeto meu que vai sair ano que vem agora, eu fiz nos arquivos digitais da Biblioteca Nacional. Ó, que legal. Aham. Na Entendeu? hemeroteca, né? Na hemeroteca, nos periódicos, nos Aham. livros, entendeu? Eu não precisei sair da minha casa para Sim, fazer isso. sim. Né? É, Claro muito que bom falta isso. muita coisa. Por exemplo, para ver esse livro que você acabou de montar com todos esses recortes, eu vou ter que ir aí no Paraná para poder olhar, entendeu? Sim, Então, tem várias coisas que você tem acesso, tem outras coisas que não. E a sim. intenção do site era essa, fazer esse basquete feminino conhecido de todo mundo, de livre acesso, fácil acesso. Você entra na foto das meninas lá no site, não sei se você já foi lá brincar, Sim, sim. mas você entra, por exemplo, nas fotos e você clica no nome das jogadoras e te joga lá para a FIBA, para o Uhum. arquivo da FIBA. Você vai saber a altura da jogadora, quantos pontos fez, quais Que legal. competições participou. Entendeu? Então, para cada, por exemplo, se você joga no Pan-Americano, aí sai lá a quantidade de Pan-Americanos que o Brasil participou. Aí joga no Sul-Americano, todos os Sul-Americanos que as meninas jogaram. Porque isso existia no antigo site da CBB. Eu não sei se você lembra, mas o antigo Hum. site da CBB tinha um perfil de cada jogadora. Era como o site que é da FIBA hoje. Sim, sim. Entendeu? Mas no Brasil, tinha a foto da jogadora, entendeu? Sim. Tinha a informação da jogadora, todas elas tinham lá. Que é uma coisa que eu acho que o memorial, por exemplo, quando ficar pronto, vai ser uma ótima junção de plataforma. E por isso que eu Sim. estou muito feliz celebrando parceria. Que essa primeira parceria a gente está fazendo joguinho. Mas, É, mas a é o segunda primeiro parte da passo, né? parceria é a gente começar a colocar no site Mulheres à Sexta as informações do memorial, que é o que a gente já Sim. está trabalhando, já eu, você e a Carmen. Mas a intenção é essa, por exemplo, naquela série artigos, né, na aba artigos, você vai lá, clica lá e joga direto o PDF e cai direto para mim ou para os designers da Miss Lily. E a gente trabalha Legal. aquilo e joga no site, não Muito é? bacana. É, Seria bacana se a gente pudesse ter memoriais, inclusive até está aberto para todo mundo. O memorial não é uma franquia, não é um copyright. Quem quiser montar um memorial, procura a gente dá os passos. A gente tem um grupo no WhatsApp que a Cláudia conhece, tem o uhum, pessoal do Rio que está interessado, da Dona Irene, a gente está trocando informações. Então, quem quiser participar, a gente quer que essa ideia se espalhe pelo Brasil, porque quanto mais informação a gente conseguir levar para CBB, exatamente. para Mulheres à Sexta, quanto mais coisas tiver da história do nosso basquete, melhor. Né? Exatamente. E aí a outra coisa que é legal que falar, André, que é uma coisa que é muito parecida que a gente tem, né? Quanto mais pessoas falarem sobre basquete, melhor,
Entendeu? Porque outro dia, foi muito engraçado, alguém falou assim, mas Cláudio, você não liga das pessoas, agora está todo mundo falando de basquetebol feminino, você começa isso aí, agora está todo mundo falando, mas eu falei, mas a intenção É é essa, que justamente. todos falem de É, basquetebol feminino, que todos tragam a história, que todos contribuam, que sim, as pessoas montem cada vez mais sites. A única coisa que eu isso, não acho legal é não citar de onde tirou a informação. isso, exatamente. Isso é muito chato, porque, entendeu? Você está tendo um trabalho danado aí com esse memorial. É, Está fazendo é, essa captação de dinheiro. Aí o cara vai aí, usa todo o seu material, sim, entendeu? Não fala de onde tirou, né? sim. E fica uma coisa muito chata. Cláudia, Mas queria fala só aí, uma quais são os... coisinha, uma rapidinho, desculpem, só eu queria deixar um braço do memorial que é importante, sabe? A gente tem um trabalho de inclusão muito bonito que a gente pesquisou programas no Brasil e a gente fez uma parceria com o Fausto Gianecchini, tá? Então, é o primeiro projeto Ai, fora que legal. Conta aí, de por São favor. Paulo Uhum. e estamos captando também, não está fácil, mas o Fausto vai nos visitar em fevereiro agora, né? E a ideia é que Uhum. trabalha com um trabalho de inclusão, sabe? Então, pegar aquela criança que não tem acesso a um clube, que não tem acesso a um basquete na escola, e a gente já tem a associação que vai trabalhar com eles, já temos o pessoal do Fausto, e então a gente está fazendo esse meio de campo. Vão ser atendidas 200 crianças, né? Então, vamos torcer que as empresas se comovam com essa história e comecem a ajudar a gente, que Sim, é claro. mais uma coisa bárbara. O trabalho do Fausto é sensacional lá em Franca. Atende mais de 9 mil, atendeu já mais de 9 mil crianças. Sim, nós já entrevistamos o Fausto aqui no Mulheres à Sexta. Você acha que essas pessoas passam batido? Não, olha. Tem aí ó, o Coach Borges também já foi entrevistado. A Alexandra, que está participando aí, já foi Que entrevistada. legal, Janete já foi entrevistada. que bacana. Só Entendeu? fera. Eu me sinto até Só um fera, só fera. peixe fora da água. É. Então, como é que você vê aí a relação do Brasil com o basquete hoje? Olha, eu Hoje. estou feliz porque você sabe que 2 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, a maionese desandou de uma forma e a gente achou que o basquete ia acabar, né? Daí entrou o Gui com essa ideia, ele colocou tempo dele, o Marcelo também, e a gente viu que melhorou drasticamente o basquete, não é aquela perfeição, mas eles estão trabalhando duro, sabe? Então acho que o trabalho que está sendo feito é bacana e eles abriram um espaço para a memória, isso que é importante. Ninguém falava disso antes, sabe? Uhum. Então, graças ao apoio deles, o Memorial conseguiu ter um espaço e a gente quer levar isso. E outra coisa importante, não pode ser plataforma também. Nós temos o Memorial tem que participar de sempre, de todas as federações. Hoje a Federação de Brasília está usando o trabalho do Rubens, estão resgatando a memória lá também. Então, isso é muito importante para o basquete brasileiro, sabe? Então, Porque eu se vejo, cada estado fizesse o seu, não com é? certeza. Não ficava pesado para ninguém. Você veja que lá em Brasília, de 2000 para trás, devido aos problemas que houveram, as coisas sumiram. Não se tem mais súmulas, não tem mais ofício. Foi uma tristeza, viu? Jogaram Então, fora? eu não sei o que aconteceu. Aconteceu que não conseguiram achar mais. Então, esse aí, o que Tá aconteceu na em casa de Brasília alguém. Não é possível que alguém. pode ter acontecido também não foi tudo que sumiu, mas uma boa parte. Mas, entendeu? Essa memória não pode acontecer isso. Nós temos que preservá-la. E é a Exatamente, história do nosso esporte, né? e essa coisa é de preservação. Mas por isso que você está aí, não é? E por Mas isso que eu estou aqui. temos que ter mais pessoas como você, como eu, como Rubens, que queiram fazer esse trabalho, né? Sim. Infelizmente, é de É. conta-gota. É um processo. Assim, eu estava falando outro dia, né? A coisa mais interessante são essas lives de domingo, né? Então a gente estava pensando, a gente estava falando de todo mundo aqui outro dia, falando assim, olha, que coisa interessante.
A gente entra nos grupos, né, de basquete, não vou falar o nome dos grupos, claro. Sim. Mas a gente entra nos grupos assim, Cláudio, você podia entrevistar mais professores de educação física, Cláudio, você podia entrevistar mais técnicos, Cláudio, você podia, não sei o que lá. Aí ninguém aparece no dia da live, né? Aí o cara fica triste. Aí você vai olhar depois, todo mundo vê, entendeu? Então você vê que tem 300, 400 views, entendeu? Então isso significa, o que eu sempre falo para as pessoas, você vem para uma live, você acha assim, tem 10 pessoas, tem 9 pessoas, não é a quantidade de pessoas que tem naquele dia, entendeu? Sim. Mas é essa a quantidade de pessoas que aparecem e veem depois, entendeu? Oi, Suzy, você estava desaparecida? Saudade de você, uma pessoa muito querida. Acabou de entrar. Que legal. Então, assim, a gente, cada vez que a gente vê, né, assim, o interesse das pessoas, mais vontade a gente tem para fazer, entendeu? Então, esse espírito da história eu acho que está crescendo, né? Eu acho assim que parcerias como a nossa, elas vão aparecer mais, né? Porque eu acho que quando você está aberto a parcerias, o projeto ele tem mais força, né? Quanto mais aberto a opiniões, quanto mais, né? Assim, eu sempre falo assim, não é que você está aberto que as pessoas falam para você o que fazer, não é? Oi, Lúcia. Ele fala para você o que fazer. Mas as pessoas te dão ideias, sabe? E essas ideias são válidas, porque às vezes você está tão infiltrado no projeto, tão, né, enfiado ali, que você não consegue ver o que está do lado de fora. E as pessoas do lado de fora conseguem ver as coisas assim, né? E aí você filtra a informação aqui, filtra ali, passa aqui, e daí a pouco você faz uma coisa de qualidade que a Vera está falando, não é? E como você vê o basquete, Cláudia? Eu hoje estou com muita esperança. Não posso estar fazendo campanha política, não, mas eu estou com muita esperança. Acho que pela primeira... Olha, o Fausto está dando parabéns para nós aí, para mim e para vocês. O Fausto, legal. Sempre, Mas eu vejo o seguinte, uma coisa que eu conversei com o Fausto, né? Eu acho que a gente tem que ter esperança. E a esperança a gente tem que ter, eu acredito assim, com as mudanças. A gente não pode ter um processo em que ele vire uma dinastia, né? Exato. Então, eu vejo isso na minha área. Na minha área tem muita gente que participa, são as mesmas pessoas do Congresso, são as mesmas pessoas que falam, agora que está dando uma renovada, né? Mas eu vejo, por exemplo, uma chapa como a do Gui e da Paula, você tem 2 atletas, 2 ex-atletas. Né? Eu não sei quem são as outras chapas, eu não posso falar absolutamente nada das outras chapas. Eu posso falar desses 2, porque a Paula deu uma live para Mulheres à Sexta, um tempo atrás. Né? Ontem eu vi a live dela assim, com os fãs da Simone, que aliás fizeram uma live preciosíssima com ela ontem. Ela falou bastante sobre a vida e sobre o futuro, né, desse basquete e o que ela pensa. E das contribuições que ela vai dar aí para, né, para a CBB. Então, eu acho assim, a gente está num processo que a gente tem que ter muita paciência, porque é um processo de reconstrução, né? O artigo que eu escrevi, que o Gui me deu essa entrevista, deu para ver assim, a tragédia anunciada que ele se enfiou, né? Uma confederação repleta de dívidas e muita coisa para fazer, muita coisa para pagar, sem jeito de pagar isso, ele teve que tirar dinheiro do próprio bolso para fazer. Então você vê que são pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa e que vão fazer, porque nem tudo nessa vida pode ser sofrimento, entendeu? Você não pode ficar sofrendo a vida inteira, tem uma hora que você tem que parar e as pessoas têm que vir com... Por exemplo, você vê um jogador de basquete aqui nos Estados Unidos, ele sofre, entendeu? Mas o sofrimento não é o legado, sabe? O legado é o que ele fez em quadro, o legado são os títulos que ele tem, não é? E para nós, infelizmente, as dificuldades ficam como legado. Sim. Então, hoje Cláudia, é o processo de construção. Estou com muita esperança. Um técnico meu lá no Canadá, o nome dele era Roger Lyons. Ele era o técnico do Calgary 88, que é um time da WBL, World Basketball League, que era uma liga de desenvolvimento da NBA.
E tipo assim, André, você é um jogador super valoroso e tal, mas você tem que lembrar uma coisa. Você quer que o esporte continue crescendo? Você quer que o esporte continue tendo outros Andrés e outros craques, que nem esse pessoal, o Kelsey Wims, que jogou no Cavaliers? Você tem que, quando você parar, você tem que devolver, deixar o basquete melhor do que estava quando você estava jogando. Então Aham. essa frase ficou na minha cabeça, né? Poxa, como é que eu posso fazer isso? Tem que fazer um trabalho voluntário, é pegar aquele cachorrinho que está na rua e você tem que tratar ele. Você tem que Uhum. tentar devolver alguma coisa de bom para o esporte. Né? Então é isso que eu estou Uhum. tentando fazer com os meus amigos. A gente gostou muito dessa ideia, o pessoal está adorando, e a gente Uhum. está devolvendo um pouco do que a gente ganhou com o basquete. Então Que isso aí bom. para mim foi uma fundamental. Eu não posso dizer que eu estou devolvendo no basquete, não, Não, mas porque eu é que a nunca gente foi joguei atleta, né? basquete. Daí, Mas eu acredito que, assim, eu estou devolvendo o que eu aprendi de história, né? O que o meu país, o que o Brasil, né, me proporcionou em termos de educação. Isso eu estou devolvendo. Acho que é bem isso, assim, devolvendo com habilidade, né? você, queira ou não queira, você é uma voluntária, né, Cláudia? Você está fazendo as coisas porque você ama o esporte. É isso que a É, gente precisa, de pessoas que queiram ajudar, entendeu? exatamente. E assim, não é só. Eu amo esporte, sim, sabe? Vou confessar uma coisa para você. Mas o que eu sou apaixonada por fazer esse trabalho são as histórias das jogadoras. Sim, Entendeu? Porque você pode sofrer muito na sua vida. Você pode ter tido uma vida de cão, sim, né? Você tem dois lados. sim, Ou você pega essa informação e fica uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa que não exato. confia em ninguém, uma pessoa que desconfia até da própria sombra, não se relaciona com ninguém, se isola. Bum. Ou você pega essa história e faz dessa história uma coisa maravilhosa na sua vida. E você pode pegar todos os relatos de todas as mulheres da cesta, que as mulheres da cesta que eu chamo são as mulheres que estão no livro, são as mulheres que fizeram parte dessa seleção brasileira no Brasil. Todas elas têm uma história de dificuldade. Todas elas têm uma história de muito sofrimento. E todas Sim, elas fizeram desse sofrimento, fizeram desse descrédito. Né? Tinha jogadores que eram desacreditadas, entendeu? E colocaram essa história e fizeram da vida delas uma coisa maravilhosa. Né? Você vê, sim. a Isso que é. Norminha, não sei se você sabe, mas a Norminha foi cinco vezes, considerada a melhor jogadora do mundo. E Nossa, essa mulher sensacional. não está no Hall of Fame. Sim, Mas você pensa que ela fica lá chateada, chorando? Não. Ela sim. foi a melhor professora que a FMU Ela é teve. sensacional. É uma pessoa maravilhosa, foi uma profissional maravilhosa. Não tem uma pessoa dentro do time que fale dela, não é? Uhum. E, enfim, eu sou apaixonada por essas histórias, entendeu? Isso que é muito bacana, né? A gente chega É, até a chorar, às vezes, se emocionar com as histórias, porque muita coisa a gente não sabe por trás do que aconteceu, né? E então as pessoas começam a se abrir com a gente, né? Fazer nossas entrevistas. exatamente. Exatamente. Eu Legal. vejo muito, por exemplo, teve muitos jogadores que chegaram, jogadores que falaram assim, olha, quando eu fui cortada da seleção pela última vez, foi um motivo tão idiota que eu fui cortada que eu desisti de jogar, não quis nunca mais jogar. Uhum. Nunca mais joguei o basquete pela seleção. Mas aí você vai olhar a história de clubes da pessoa, foi considerada a melhor jogadora do ano, e aí, entendeu? E fez, Uhum. sabe, uma transcendência, né? É. Você vê a Simone, por exemplo, que é a cantora que tem aí vários fãs dela aí, né? Que eu até escrevi uma coisa que ela pediu para fazer, porque ela queria homenagear as mulheres no site dela. Né? Ela não jogou porque ela foi cortada e ela estava com o pé machucado, foi uma coisa muito chata que aconteceu com ela e tal.
mas ela lotou o Ibirapuera em 3 finais de semana consecutivos. Olha só, viu? Sexta, sábado e domingo. Em 3 semanas, quer dizer, 9 vezes 15 mil pessoas. Ela foi Sim. a primeira, né? Uma pessoa, enfim. Então a gente vê que as pessoas viraram dessa história. E é isso que é inspirador. E ajudou aquela foto que eu mandei para você da Simone? Maravilhoso. Tá com ela. É legal, que legal. Mandei para ela, porque ela não tinha, então eu mandei. Todas aquelas que você me mandou já estão com ela já. Mas bacana. Então é isso, meu querido. Muito obrigado. Nossa, Jean, nós estamos conversando aqui, nós já passamos até do horário, você sabe. Vamos lá para dar o e-mail pro pessoal? Vamos, ó. Então vamos lá. Você agora faz mais uma chamada para nós aí do jogo, por favor. Então, esse foi o questionário feito pelas Mulheres da Sexta com a Cláudia. Ela desenvolveu todas as perguntas. A gente só está dividindo a plataforma, né? Então, você pode ganhar uma bola oficial da CBB, da Spalding, né? Isso. Se você for o primeiro colocado, né? Então, é importante responder rápido, porque isso aí também vale ponto, tá? Se você lê o livro, se você lê o livro... são perguntas que estão no livro, né? Você assistiu as lives. Mas para você jogar, gente, você tem que ir lá no e-mail do Memorial, mbpg2019@gmail.com. Daí lá você coloca o teu nome no jogo, coloca lá um nome pequeno se quiser, o teu nome normal, e coloca o seu endereço, porque daí no final do jogo eu tenho um report, né, que vai dizer quem foi o primeiro, só que ele não vai dizer onde é que você mora. Então a gente precisa do teu e-mail com o teu endereço. Tá bom? Nós já temos inscritos uma faixa de quase 30 pessoas. Vamos ver se aparecem, né? Pois é. E a coisa que a gente tem que falar para vocês é o seguinte. Quando eu e André falamos que a gente só precisa do seu endereço para mandar a bola, é verdade. Porque a gente não tem tempo de fazer mailing list para vocês. Não tem, isso. Nós não vamos vender a sua informação. Não se preocupem. E a ideia é só realmente... fomentar essa parte do basquete feminino e o memorial está sempre aberto, tá, Cláudia? Para qualquer artigo que você quiser colocar lá, estamos à disposição, a gente já está com o nosso site funcionando, estamos em teste ainda, né? O nosso site já está funcionando, então você já pode então. Mandar as coisas lá. Vou mandar também. Isso. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de falar do memorial, de ouvir um pouco de vocês também. E estamos à disposição para o que precisar para todo mundo. Quem quiser abrir um memorial, entre em contato. A gente está super feliz de poder ajudar. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada, André, por todas as coisas que você tem feito, por essa pesquisa maravilhosa que você está realizando, por montar esse acervo aí que qualquer pesquisador vai babar só de chegar para ver. Vamos torcer. A gente já fica tremendo, né? Mas sabe que a gente está querendo saber sobre o quê? Se não falei, ó, o nosso museu físico, a gente quer fazer uma coisa para criança. Mais para criança do que para adulto. Então, vai ter uma coisa legal, se Deus quiser, a gente está com uma visão bem lúdica para que as crianças possam visitar o museu, aprender, mas brincar também. Sim, exatamente. E jogar muito basquete. Isso aí. E a gente só tem a agradecer a vocês que ficaram com a gente aí até agora. Agora vão lá, mandem um e-mail com o nome de vocês, nome de jogador, né? Isso, tá certinho o e-mail ali do Eugênio Mello. O Eugênio botou ali, eu fiz um pin, obrigado, Eugênio, que era só colocar lá. E o jogo é pelo Kahoot, então quem sabe jogar já tem informação toda lá. Eu acho que não tá no site, porque a nossa... Gente, ainda não. Não tá lá ainda não, né? Então, no site Mulheres da Sexta não vai estar, porque a nossa agência está em recesso. Então, só vai estar no site do Memorial, do Basquetebol de Ponta Grossa. No Face, você consegue colocar no Face? Oi? Consegue colocar no teu Face ou não? No Face, sim. Só eu passo o link para você se quiser colocar lá. Só lembrando que vai estar disponível 15 para as 9, e vai ter que esperar um pouquinho até as 9 horas, tá? Então você entrar. Não é que você vai entrar e jogar. Vai ser ao vivo mesmo. Ao vivo e a cores. Então deu 9 horas, eu dou start, todo mundo joga ao mesmo tempo.
Isso, é uma competição, pessoas. Uma competição. Tá? Não vai poder jogar e depois pesquisar. Não dá tempo para pesquisar. Tá bom? Então tá, eu posto lá no Facebook agora. Tá, joia, então. Já vamos fazer o link. Tá. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tudo de bom, viu? Obrigada, André. Tudo de bom para você também. Tchau. Tchau, tchau.